Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui novamente juntos, com a graça do Senhor Deus, dando a Ele toda a glória, pelo privilégio de dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Estamos estudando, como vocês sabem, o capítulo 8. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, que é a aula de número 28, eu queria prestar alguns esclarecimentos para você. E eu quero que você preste bem atenção. Primeiro, é que eu queria que vocês entendessem que algumas aulas são mais complexas do que outras, até porque os textos são mais complexos teologicamente e outras aulas são simples, são praticamente literais. Você pode ler e entender. Outra observação que eu quero fazer é que algumas aulas são mais longas e outras aulas são mais curtas. O ideal é que essas aulas durassem no máximo 15 minutos. Do ponto de vista didático, isso seria melhor. Mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, no capítulo 8, se vocês já prestaram atenção, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que trata da história da mulher adúltera, onde Jesus perdoa a mulher adúltera. A segunda parte, Jesus se revela como sendo a luz do mundo. E a terceira parte, Jesus fala de sua missão. E é um capítulo longo, porque ele começa do versículo 21, vai até o 59. Então eu queria mostrar para você que esse bloco aqui é difícil de fazer uma divisão. Mas mesmo assim, eu fiz uma divisão tentando pensar na sua compreensão. Você que é novo na fé. Então nós fizemos algumas divisões aqui. Eu espero que você goste, com o objetivo de facilitar a tua compreensão, porque é um texto muito longo, tá certo? Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que você concorde comigo nessa divisão que vamos fazer, que nem sempre ela é a didática mais correta. Bem, vamos para a 28ª aula, que vamos pegar do versículo 21 ao versículo 36. Bem, Jesus relata sua missão, sua autoridade e vem relatando desde o começo a sua divindade. Então, nesses versículos, presta atenção nas revelações que Jesus faz, tá? Então Jesus diz mais uma vez o seguinte: olha, eu vou embora, vocês vão me procurar e vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. E Jesus repete uma frase que já vem dizendo aqui pela terceira vez: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Esse assunto ele já disse no capítulo 7, versículo 34, capítulo 7, versículo 35. Jesus aqui vai ser muito repetitivo, segundo o que é importante. Quando Jesus diz para onde eu vou e vocês não podem ir, Jesus está prevendo a sua morte, ressurreição e ascensão. Para onde eu vou, vocês não podem mais ir. Segundo, ele está revelando uma verdade espiritual, a salvação. Em outras palavras, ele está dizendo que a salvação eterna está relacionada a quem crê e a morte eterna para quem não crê. Vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. Perceberam? Porque eles não acreditavam na divindade de Jesus. Então vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. Jesus está falando de morte eterna. Jesus está falando de morte eterna. Um outro ponto que está subentendido nesse versículo 21, está claro que nem todos vão ser salvos. Nós já vimos isso no capítulo 3, versículo 36, que nem todos serão salvos. Salvação vem pelo fato de crer no Senhor Jesus. E, infelizmente, essa é a verdade da igreja. Algumas pessoas concebem Deus na sua cabeça de uma forma equivocada, de uma forma moldada à sua vontade, ao seu bel prazer, esquecendo que o Deus verdadeiro
Está revelado nas Escrituras. Então essas pessoas não terão perdão dos seus pecados porque seguem um Deus criado e não um Deus revelado. Então Jesus está dizendo exatamente isso para os fariseus, que se diziam ser doutores da lei. Eu estou batendo nisso para vocês verem que no mundo nós temos fariseus até hoje. No versículo 22, os líderes judeus dizem assim, ele diz que não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Quando eu falo os líderes judeus, são os sacerdotes, escribas, fariseus, que às vezes são chamados de maiorais. Veja bem, o nível de diálogo. Olha o nível de entendimento desses homens que se diziam doutores da lei. Será que ele vai se matar? Isso é uma cegueira espiritual e é triste. E essa falta de conhecimento, essa cegueira espiritual às vezes está na igreja, por falta de profundidade de leitura da palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem sobre Deus, não entendem sobre Jesus e não estão tendo disposição para entender. Não perguntam. Os fariseus podiam dizer, Senhor, não estamos entendendo o que você está falando. O Senhor podia nos explicar o que você está querendo dizer? Pronto, bastava isso. E a animosidade sairia de cena. Mas não, eles preferem se vestir da sua legalidade, da sua razão e fazer uma oposição sórdida contra o Senhor Jesus. Bem, continuando, Jesus diz assim no versículo 23, vocês são daqui de baixo e eu não sou desse mundo. Está provado aqui, eu não sou desse mundo, o meu reino não é desse mundo, eu sou enviado pelo Pai. É claro, várias vezes ele está revelando a sua origem, preste bem atenção nisso. E Jesus mostra sempre esse contraste. Quando ele diz daqui de baixo, está ligado ao mundo, está ligado às trevas. E quando ele fala lá de cima, está ligado ao céu, está ligado a Deus, está ligado à salvação. No versículo 24, há um diálogo que se repete a mesma coisa que se foi dito no versículo 21. Por isso eu disse a vocês, que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Essa frase, eu sou quem sou, geralmente na Bíblia vem escrita com letras maiúsculas, porque é uma frase dita por Deus referindo-se a si mesmo, tá? Ora, se Jesus está usando essa palavra dita por Deus, assumindo para si, o que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo, eu sou Deus. Eu sou um ser divino. Eu e o Pai somos um. Ele está assumindo a frase que Deus assumiu para si. Ele está assumindo agora para ele. Entendeu? Outra coisa, está claro aqui nesses versículos que nós estamos vendo que a base para a salvação, como já falamos, é crer. Nós vimos isso em João 3,36. Quem crê tem vida eterna, quem não crê vai perecer. Quem crê tem o perdão de Deus, quem não crê continuará sob a ira de Deus. Então, crer é assumir Jesus. Crer e assumir o Jesus está salvo. Não crer continua sob a ira de Deus. Essa é uma história triste, mas é revelada em João 3,36. Certo? Bem, no versículo 25, há uma pergunta estapafúrdia. Eles dizem o seguinte, uma pergunta sem noção alguma. Ele chega para Jesus e pergunta assim, quem é você? Jesus, desde o começo, está falando. E Jesus diz assim, desde o começo eu estou falando que eu sou. As escrituras revelam sobre mim. Os profetas falaram sobre mim. João Batista revelou sobre mim. Jesus vem dizendo isso. Em João 4, versículo 26, na conversa com a mulher samaritana, ele diz, eu que estou falando com você, eu sou o Messias. E pelos ensinos dele, ele revela quem ele é, pelas curas, pelos milagres. E vem essa pergunta, quem é você? Isso mostra uma cegueira espiritual. Isso mostra que esses homens, como já falamos, não conhecem a Deus. Estão numa legalidade distante da realidade de ser realmente alguém ligado a Deus Pai. Bem, no versículo
25, continuando, Jesus diz assim, olha, existe coisa a respeito de vocês que eu preciso falar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Quem me enviou? Deus. É só comparar a fala, seus ensinos, as curas, os milagres. Ele está dizendo aqui, eu fui enviado por Deus. E eles não querem aceitar que Jesus é o Messias. E acabam levando Jesus, como a gente sabe a história, até a cruz. Bem, mas observamos no versículo 30 que, contudo, apesar dessa ignorância espiritual desses fariseus, dessa perseguição gratuita contra o Senhor Jesus, no versículo 30 diz que muitos homens piedosos creram em Jesus. Da mesma forma que ocorreu na festa dos tabernáculos, onde está lá escrito que muitos creram em Jesus. Bem, aqui no versículo 31 tem uma revelação importantíssima. Aqueles que crerem. Olha o que ele diz. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, vocês serão os meus discípulos. Olha só, um conjunto de informações preciosíssimas para você saber o que é ser discípulo. Ele está falando crer, obedecer, ensinamento e ser discípulo. Aqui Jesus nos presenteia com uma informação maravilhosa de como ser um discípulo dele. Primeiro, você é discípulo a partir do momento que você crê. E você, crendo, você é discípulo a partir do momento que você obedece. Então você observa que a palavra crer está relacionada a uma continuidade de ação. Está bem claro? Se vocês continuarem a obedecer, quer dizer, você crê, mas você tem que continuar obedecendo. Você tem que continuar cativo aos ensinamentos de Jesus. O que ele está dizendo, e você vai se assustar, que só crer é bastante. Você pode assistir um filme da Paixão de Cristo e crer em Jesus. Mas como é que você prova que você crê? Jesus está falando, continuando obedecendo, fazendo parte desse processo do ensino de Jesus nas Escrituras. Assim que você mostra que você crê. O versículo 32 vem complementar esse assunto de Jesus, onde ele vai dizer, se você crer e continuar a se envolver através dos meus ensinamentos, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E os discípulos são aqueles que conhecem a verdade. E aqueles que conhecem a verdade são libertos. Então Jesus está se apresentando aqui como o libertador. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? A própria Bíblia revela duas verdades cabal. Primeiro, que as próprias Escrituras são a verdade. E depois apresenta Jesus como sendo a verdade. O que é que nós vimos logo no início do estudo do Evangelho de João? Jesus é apresentado como o Logos de Deus, como a verdade, como a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então a Bíblia encerra a verdade, a revelação de Deus, e Jesus é a revelação visível de Deus, a revelação visível, palpável da verdade de Deus, da verdade suprema. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus se apresenta como o libertador, através da verdade, da palavra e através dele mesmo, através dos seus ensinamentos. Assim, a salvação, ela não vem pelo conhecimento, a salvação não vem por uma filiação a uma igreja, a salvação não vem porque você simpatiza com alguma denominação. A salvação vem quando você crê na verdade. A palavra e Jesus, que é a verdade enviada por Deus. Espero que você tenha entendido essa parte que é importante, principalmente você que é novo na fé. Bem, no versículo 33,
após Jesus falar de que a verdade traria libertação, traria liberdade a eles, eles dizem assim, ó, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você fala que a gente vai ser liberto, que a gente precisa de libertação? É verdade, era o descendente de Abraão, dos profetas, os seus pais todos têm uma história pregressa, valorosa com Deus. Não tem dúvida, junto com o povo de Deus. Mas acontece que esse grupo não perceberam que eles agora eram os continuadores dessa obra de Deus. Eram os continuadores dessa obra de fé. E não somente meros vigilantes da fé dos outros, do comportamento espiritual dos outros. Quando Jesus diz, olha, se vocês conhecerem a verdade, que sou eu, vocês serão libertos. Quando vocês me conhecerem de fato, vocês serão libertos. O que Jesus está dizendo, olha, só através de mim tem a libertação. E Jesus está falando de uma libertação espiritual. A gente sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus. É o único que tem condição de morrer no nosso lugar e nos justificar diante do Pai. E ele diz, nós não somos escravos, nós somos livres. E não é bem verdade, porque eles foram escravos, tinham sido escravos no Egito, lembra? O povo de Deus foi escravo no Egito. Eles foram escravos, por exemplo, dos filisteus, eles foram escravos dos babilônios, eles foram escravos dos gregos, e atualmente estavam como escravos de Roma, sob o jugo de Roma. Interessante isso, eles dizendo não somos escravos. Bem, o versículo 35 tem a seguinte narrativa. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Eu confesso a vocês que eu não tive um entendimento muito claro desse versículo, mas o que eu senti, o que o Espírito Santo me falou ao coração, é bem simples. Por exemplo, os escravos pertenciam aos seus senhores que o adquiriam por compra, por aquisição, por um negócio. Agora, os filhos dos escravos pertenciam àquele senhor, pertenciam àquela família. Então, ele está fazendo aqui um paralelo, Jesus está fazendo um paralelo, que quem é escravo não tem salvação. Agora, os filhos fica para sempre na família. O filho, aquele que se torna filho, aquele que se torna salvo em Jesus, esse pertence à família de Deus. O escravo é escravo para sempre, a não ser que se arrependam dos seus pecados. Agora, aqueles que se arrependem, entram na família de Deus e são filhos e fazem parte da família de Deus. Isso foi o entendimento que eu tive desse versículo a princípio. Bem, no versículo 36, Jesus diz o seguinte, olha, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Está falando isso para os fariseus. Imagina a bomba que Jesus não está jogando no colo desses homens. Se vocês não tiverem a libertação espiritual que só tem em mim, só eu tenho essa libertação, ele não está falando de escravidão física. Vocês serão libertos para sempre. Caso contrário, vocês estão condenados para sempre. Eu espero que eles tenham entendido isso. Bem, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se não libertar, condenação para sempre. Essa é uma regra básica do cristianismo que vale até hoje. Só Jesus e mais ninguém pode libertar o homem do jugo do pecado. Então veja lá, no versículo 21, no versículo 24, morrerei nos vossos pecados, se não creres em mim. Essa é a proposta de Jesus, que eles não estão querendo entender. Jesus está sendo claro, didático, calmo, paciente. E eles continuam preocupados com a posição social que detinham naquela comunidade. Eles estão preocupados mais em deter uma legalidade, em deter uma autoridade e sem se preocupar com a apresentação de Jesus está fazendo para eles. Jesus se apresenta como Salvador do mundo. Jesus se apresenta como Salvador enviado por Deus. Ele se
apresenta como libertador não de opressão romana, não libertação política, mas um libertador espiritual para uma vida plena com Deus, o Pai. Então, vocês viram aqui nesses poucos versículos a quantidade de informações preciosas que Jesus está dando. Quando Jesus revela que para ser discípulo temos que ter, primeiro, conhecimento de quem é Ele, crer nele. Crer, na verdade, é a base para se poder ter uma vida com Jesus. Depois, conhecer a sua verdade. Continuar obedecendo a Ele. Crer, obedecer e continuar obedecendo os seus ensinamentos. Isso quer dizer que, quando ele fala, então, obedecer meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, crer, obedecer e continuar nos seus ensinamentos, essa é a base para ser discípulo de Jesus. E a partir do momento que detém esse ensinamento, propagar esses ensinamentos a outras pessoas. Bem, essa é uma verdade, uma revelação ímpar, uma revelação bonita que Jesus está fazendo como ser discípulo dele. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu te convido a já ler os próximos versículos, que são os versículos que vão continuar para a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Amém.